Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O tema de hoje é sobre PEI. E eu trouxe um convidado muito especial, que é o Dr. Luciano Lacerda. Ele já veio algumas vezes no nosso canal aqui, trazendo bastante informações. Eu queria dar as boas-vindas, seja bem-vindo, Anselmo, mais uma vez no nosso canal. E o tema do vídeo de hoje, nós estamos no início das aulas, então muitos profissionais têm inscrito no meu canal perguntando sobre isso. Os pais também, é um tema muito interessante para os pais, que é sobre PEI, Plano de Ensino Individualizado. Então hoje o Dr. Luciano vai falar sobre isso. Eu quero já adiantar que não é um curso sobre PEI, gente. A gente vai trazer informações muito importantes, né, sobre esse plano de ensino individualizado e, assim, o que é o PEI, nós vamos falar sobre isso, né? Quem tem direito ao PEI e se os pais podem ter acesso a esse PEI, né, Luciano? Então vamos começar? Vamos. Então, sobre a questão do direito, né? Na verdade, é o direito à educação especial. O PEI, ele é o documento que vai congregar aí as iniciativas da escola para ajudar aquela criança a aprender com igualdade de condições. Agora vai sair a nova política de educação especial, então deve mudar um pouco essa nomenclatura. Mas o importante não é o nome, né? O importante é o conceito. Então, o plano de ensino individualizado é esse conjunto de recursos. Então, você tem um conjunto de recursos que pode ser mudanças de variado tipo para aquela criança aprender. Quem tem direito é o público-alvo de educação especial, às vezes se chama de, assim, né, PAE. Então, são crianças com deficiência, por exemplo, com surdez, cegueira, com transtorno do espectro autista, que é considerado deficiência desde 2012. Então, toda essa população tem direito a um plano de ensino individualizado. Eu sei que a maioria das vezes as pessoas não têm acesso, as escolas não fazem ou fazem um PEI genérico, mas como é um direito, qual que é a recomendação que a gente faz? Peça por escrito. Porque quando você pede por escrito, aí é diferente a história. Aí, claro, você está produzindo uma documentação. Isso é importante os pais se conscientizarem e começar a se comportarem assim. Porque todas as pessoas com autismo, que é nosso público principal, digamos assim, né, aqui, tanto das pessoas do canal quanto da minha própria vida e pesquisa, têm direito a esse PEI. É claro que, como ele é individualizado, é muito diferente. Você pega uma pessoa com autismo leve, funcional, que cognitivamente, né, acompanha a sala, de você pega uma pessoa com autismo mais moderado, com mais dificuldades. Portanto, é sempre individualizado. Certo. Então, os pais que eles que querem requerer esse PEI já é um direito adquirido, certo? Mas é bom que faça por escrito. Sempre. Sempre por escrito, para a criança ter. E, assim, o que compõe esse PEI? Fala um pouquinho para nós, assim, sobre o conteúdo do PEI, como que deve ser escrito e tudo mais. O PEI, ele precisa ter... Primeiro, ele precisa ter uma avaliação da criança. Não tem como fazer qualquer coisa sem avaliação. Então, tem que ter uma avaliação muito séria, muito pormenorizada. E aí, esse processo é muito pouco desregulamentado no Brasil, que é um grande problema. Mas, no meu entendimento, e a gente está, inclusive, tentando colocar isso na normatização federal, né, nacional, ele tem que ter a avaliação de 3 domínios. Os domínios dos comportamentos de aprendiz, né, aquelas coisas básicas, a disponibilidade de aprendizagem, sentar, esperar, fazer contato visual, atender a instrução, tudo isso. Os comportamentos, que também significa não fazer certas coisas, não ficar gritando, gritar 4 horas de aula, não bater, né? A gente precisa tanto diminuir certos comportamentos, avaliar certos comportamentos que são barreiras, que são desadaptativos, quanto os comportamentos que não estão presentes. Domínio dos comportamentos desenvolvimentais, habilidades desenvolvimentais, que são habilidades que estão presentes em crianças com desenvolvimento típico, você não precisa ensinar explicitamente, mas podem não estar presentes em pessoas com autismo ou deficiência intelectual. Por exemplo, imitar, rastrear um objeto com o olhar, escanear, olhar para vários objetos, entre muitos outros, né? Então, esses são comportamentos desenvolvimentais. E, claro, os comportamentos, as habilidades acadêmicas, que elas também devem ser avaliadas se o indivíduo está naquele mesmo nível dos outros alunos, se você precisa simplificar para ele, se você precisa fazer modificações instrucionais, quais são as peculiaridades daquele indivíduo. Então, um plano de ensino individualizado deve ter uma avaliação. Tem que ter, a partir daquela avaliação, metas de curto, médio e longo prazo. Isso é importante. Metas específicas, não é meta assim genérica, é meta que seja mensurável, que tenha prazo, tudo isso. Precisa ter programas de ensino para atingir essas metas. Precisa ter, principalmente se a criança tiver dificuldades um pouco mais acentuadas, um protocolo de conduta, dizendo o que deixa essa criança nervosa, que pode gerar um problema de comportamento mais grave, o que pode provocar agressividade, se tiver agressividade, como deve ser conduzida essa situação. Então, tem que ter um protocolo de como todos na escola vão se relacionar com ele. Isso não é para ficar na sala de recurso, é para todos, né? Tem que ter, dentro desse plano também, você vai acrescentando tudo que for registrado do desempenho dele. Porque, né, eu vou ensinando e vou registrando. Tem que ter a folha de registro de cada um desses programas de ensino. E tem que ter os dados que eu vou acumulando e as decisões que eu vou tomando durante esse processo.
Todo plano de ensino individualizado deve ter essas coisas. Isso é um problema, porque a maioria não tem. É isso né? que eu ia falar agora. A gente precisa avançar para a gente conseguir fazer isso. E até mesmo assim, uma dúvida. Tem uma outra coisa que eu esqueci. Tem que ter as diretrizes para os professores de regentes elaborarem atividades e provas. Então, por exemplo, a gente sempre fala, o professor não adapta, mas o professor tem informação para adaptar? Exatamente. Ele tem uma avaliação do que ele deve fazer para adaptar? Normalmente ele não tem. Então, lá também tem as linhas. Por exemplo, pode ter uma instrução que é assim, encurtar os textos das questões. Então, uma questão que é desse tamanho, eu vou tirar todas as palavras que eu consigo eliminar para fazer o mais enxuto, para ser mais direto possível, porque você pode ter uma criança que tem dificuldade. Quando eu ponho assim, eu ponho um texto assim, a menina joga futebol, ela é muito boa, mas se essa criança não tiver uma habilidade, que a gente chama de habilidades de relações, de tomada de perspectiva, eu não vou poder colocar assim, eu vou ter que colocar assim, eu vou ter que fazer a adaptação, que é a seguinte, a menina joga bola, a menina é muito boa, porque se eu colocar ela, não vai dar certo, isso é um problema ainda, porque ela não desenvolveu essas relações que nós chamamos de relações deíticas. Isso é um assunto complicado, mas só para sinalizar aqui que isso deveria estar sendo avaliado e, portanto, deveria estar nessa instrução. Então, uma outra pergunta muito interessante. Quem elabora o PEI numa instituição pública de ensino, né, não é a cargo do professor? Quem é a equipe que elabora esse PEI? O PEI ele é um documento coletivo. Certo. Então, o capitão, na minha interpretação, né, isso não está muito claro na normatização vigente, o capitão é o professor de sala de recurso. O ideal seria que ele tivesse uma equipe multidisciplinar para avaliar, tem cidade que tem cidade que não tem. E ele elabora, por exemplo, ele elabora em parte, ele elabora, por exemplo, os programas de ensino de habilidades de aprendiz e de habilidades desenvolvimentais. As adaptações, os programas de habilidades acadêmicas, quem elabora é o professor regente. É o da sala de aula. É o da sala de aula. Só que ele elabora com a informação dessa avaliação. Que como não tem nada disso, né, não tem nem avaliação, e nem, aí vira um boné velho, normalmente. Claro que tem exceções, né? Todo lugar tem exceção, mas de modo geral nós temos muita dificuldade de implementar esse processo ainda no Brasil. E quando os pais, eles redigem um documento, né, requerendo esse PEI para o filho que tem uma necessidade educacional especial e a escola não atende, qual que é o procedimento que o pai deve fazer? E ele pode fazer várias coisas, né? Ele pode fazer um procedimento administrativo dentro do sistema, pedindo para que isso aconteça, né, exigindo que isso aconteça. Ele pode procurar o Conselho Tutelar, porque é um direito que está sendo negado, ou o Ministério Público. Pode ajuizar uma ação direta, depende de quais as possibilidades dele. Mas tudo isso pode ser feito. E o ideal é a gente começar administrativamente e depois judicializar. Mas o direito está absolutamente garantido, está previsto na LBI, artigo 28. Então, a gente tem que passar a deixar as coisas rolando e exigir os direitos sem perdão, porque é uma criança que está sendo prejudicada. Exatamente. E é uma criança em condição de vulnerabilidade. Isso não é uma coisa que a gente pode falar assim, não quero arrumar confusão. O mais importante é a criança. Então, para o pai saber, né, é uma pergunta bastante interessante. Eu até muitas vezes vivenciei isso junto com o pai na escola, o pai querendo ver o PEI da criança e a escola negando. Não, tinha um documento que não sai da escola, o pai não tem acesso. E assim, como é que saber se esse PEI está elaborado corretamente se ele não vai ter acesso? O pai tem direito, a mãe tem direito de requerer esse documento e ver esse documento? Como que funciona? Gente, é cada aberração jurídica que Gente, um documento de uma criança nunca, não é só isso, nunca, em nenhuma hipótese pode ser escondido dos pais. Isso não existe. Nós temos uma Constituição nesse país. Isso não é assim, não é a casa da mãe Joana. Viu? Não, acontece, eu sei que acontece. Mas isso aqui não é a casa da mãe Joana, isso aqui tem uma Constituição. A Constituição resguarda esse direito absoluto. A própria criança pode ver. Então, tem um princípio, que é o princípio da progressiva participação. À medida que a criança começa a crescer e começa a ter condições, ela começa a ter acesso a isso progressivamente, apoiada. Se uma criança sofrer todo tipo de violência, se ela tiver um processo de adoção, ela tem direito de ver. Não existe isso de, está escondido aqui, é só comigo. Isso não existe. Quer dizer, isso tem que ser imediatamente denunciado judicialmente, porque não tem nem cabimento um negócio desse. Então, o pai deve recorrer à delegacia de ensino? Nesse caso, eu iria direto ao judiciário. Eu iria direto ao judiciário e faria um processo nesse caso, porque isso é uma aberração.
E é muito importante para vocês que são pais, né, saberem dessas informações. Por quê? Porque é direito do seu filho. É direito adquirido por lei. Você tem direito a ter acesso ao PEI do seu filho, para até saber se esse PEI foi elaborado corretamente, se está dentro dessas diretrizes que o Luciano colocou. Eu vou falar em outros vídeos, né, mais detalhadamente. Eu vou chamar outras pessoas também que vai falar sobre os detalhes desse PEI, que é muito importante. Porque a criança, quando ela está na sala de aula, o que acontece muito, principalmente com autistas, que é o público que eu mais trabalho, e hoje eu trabalho mais diretamente em escola. A escola não sabe o que fazer com essa criança, e essa criança está perdendo tempo, ela está passando os anos, ela está envelhecendo na sala de aula e ela não está aprendendo nada, porque não existe nenhuma espécie de programação. E é muito, muito, gente, importante a criança ter um currículo adequado para ela, adaptado, um programa de ensino individualizado para a realidade daquela criança, para que ela possa ter aproveitamento, e até mesmo porque a escola é para todos, né? Então, todos têm o direito de aprender. Então, a gente precisa mudar isso, né? Eu digo isso para você que é mãe, que segue meu canal, para você que é pai, que você corra atrás dos direitos do seu filho e exija ver esse PEI. Você tem direito, agora você sabe. Se a escola negar, você tem que recorrer, porque é um direito seu. E ninguém mais pode negar e enganar você e dizer, não, nós estamos fazendo. E outra coisa que acontece, a gente está fazendo. Fazendo, vai o ano inteiro e o PEI não fica pronto. Isso não pode. A gente está elaborando lá as diretrizes nacionais do Conselho Nacional de Educação e estamos colocando um prazo para essas coisas começarem, né? Para essas coisas serem feitas, porque isso aí é outra coisa. E outra coisa, não judicializa só não, mete a boca no trombone também. Tem que ser denunciado, tem que ser expostas as pessoas que cometem esse tipo de coisa. E as ferramentas das redes sociais servem para isso. Claro, sempre tem que tomar cuidado para não falar de pessoas, né? Ser ético, escrever as coisas tais como elas são, gerar documento. Em vez de você lá, quero ver, leva um documento e fala assim, eu quero a cópia do PEI. Exato. Entendeu? Manda o documento, protocoliza. Porque quando você tem isso, depois de 15 dias, são 15 dias que eles têm para te responder, aí você tem uma demonstração de que aquilo não foi... Porque senão eles vão dizer assim, não, eu dei sim, você viu, e agora você está dizendo que eu não deixei, você vê que é isso. Então tenha isso, tudo isso documentado. E assim, não existe ainda hoje, não sei, uma data para ser elaborado esse PEI? Não, ainda não existe. Não existe, né? Mas se o indivíduo está na escola, ele tem direito. Então, se ele não tem direito, se ainda não elaborou no comecinho da aula, já tem que começar a elaboração. Então, e um plano de ensino individualizado não demora tanto tempo a ser feito. Então, o que às vezes que eu vejo alguns lugares alegarem, que eu presenciei, nós não conhecemos essa criança para fazer esse PEI. Então, a gente precisa de um tempo para conhecê-la. E esse tempo passa o primeiro semestre, vai para o segundo semestre e começa a se pensar no PEI em setembro para outubro, daí novembro encerra. Não, isso não existe. Se você falar para mim 30 dias, ok. É possível você investir aí 30 dias para uma boa avaliação. É possível e fazer um plano de ensino individualizado. Mais que isso é enrolação, não tem jeito. O que acontece é que esse processo ele não está bem delineado. A gente está tentando delinear isso no Conselho Nacional para estabelecer que tem que utilizar um protocolo cientificamente validado. Hoje, um protocolo pode demorar muito tempo para ser aplicado, mas na escola você já tem mais de 20 horas com a criança toda semana, então não tem motivo para demora. Tá certo, pessoal. Olha, esse vídeo é um vídeo rápido, tá bom? Que a gente queria falar um pouquinho sobre PEI, trazer algumas informações, mas que fique claro aqui para você, pai e mãe, você é a voz do seu filho, então defenda os direitos dele, né? A gente está começando o ano aí, começa a perguntar, começa já a fazer um documento requerendo esse PEI para o seu filho, para que esse ano não seja um ano perdido, gente. Mais um ano perdido na vida da criança. Então, um currículo adaptado, um programa individualizado faz toda a diferença para o aprendizado dessa criança. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada, doutor Luciano, mais uma vez, né? Veio colaborar aqui com o nosso canal. E a gente vai estar falando sobre esses assuntos aí no decorrer desse ano, tá bom? Um beijo grande no seu coração, Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.